TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição do programa deste dia 3 de janeiro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar dicas para mês no ano de 2026, de reforçar a importância dos eventos aqui em Petrópolis para as microcervejarias da cidade e também de valorizar o significado dos produtos da marca Belmax. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Olha só, gente, começamos agora mais uma entrevista. Desta vez, estamos aqui ao vivo com a Ana Faustino, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre as questões dos MEIs, os microempreendedores individuais, mais especificamente sobre as obrigações para esse ano de 2026 e, é claro, para o início de todos os anos. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Obrigada pelo convite. E é isso, 2026 está chegando e os MEIs ele tem algumas obrigações, né, que devem ser realizadas e é bom essa conversa para orientar os novos, os antigos. Mano, é muito bom a gente explicar isso, levar esse conhecimento para esses microempreendedores para poder ter um ano tranquilo, começar o ano já com um bom planejamento, cumprindo as obrigações. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre os MEIs, vou pedir só para que você se apresente para o nosso público. Ah, sim. Meu nome é Ana Faustino, eu sou contadora e hoje eu atendo, né, sou especialista MEI, atendo público MEI, imposto de renda, pessoa física. Eu tenho meu Instagram também, Ana Faustino Soluções, e ali eu sempre trago algum informativo para esse público, né, para que desde daquele que quer ainda se formalizar ou para aquele que já é formalizado, para que ele tenha o conhecimento, né, para que possa errar até menos, né, porque por eu ter esses anos que eu venho atendendo MEIs, muitos que chegam até mim para algum tipo de regularização, orientação, muitos é porque realmente faltou o conhecimento. Então, assim, eu uso até minhas redes sociais para trazer um pouco mais desse conhecimento, para que as pessoas estejam realmente empreendendo consciente. A gente realmente está consciente sobre todas essas questões, quando tiverem algumas alterações também, levar para esse público, levar para essa parte da sociedade, para esses empreendedores. E para a gente poder começar, de fato, as nossas perguntas e respostas, a nossa entrevista mesmo, eu queria perguntar para você, Ana, quais são as obrigações que os MEIs têm nesse início de ano, nesse início de 2026? Então, para 2026, para quem está abrindo um MEI, ontem mesmo eu fiz a abertura de um MEI, então, assim, o que eu costumo dizer para os meus clientes, a partir do momento que esse MEI ele é registrado, ele tem um CNPJ, no mês seguinte ele já começa a ter as obrigações. E a mais importante que eu considero de todas é o pagamento da Guia DAS. A Guia DAS vence todo dia 20, né, de cada mês, então o MEI que está abrindo esse mês de dezembro, né, amanhã é 31, a partir de janeiro, no dia 20 de janeiro, ele já tem a primeira obrigação dele, que é a Guia DAS. E aí, depois da Guia DAS, o que a gente considera também importante é fazer o controle do faturamento mensal. A gente sabe que ainda não houve nenhuma alteração para 2026. O MEI continua tendo o teto de faturamento 81 mil anual. Então, para aqueles MEIs que já foram abertos em 2025 e 2026, 1º de janeiro já começam as declarações anual de faturamento do MEI. Então, 2026 declara 2025. Então, essa é mais uma obrigação que o MEI tem. E uma outra também muito importante para aquele MEI que atende pessoa jurídica é a emissão da nota fiscal referente aos serviços, né? O MEI, ele continua sendo obrigado em 2026
emitir nota fiscal quando ele presta serviço para PJ, para pessoa jurídica. Para pessoa física, o MEI ele não é obrigado, é facultativo. Mas se um cliente, pessoa física, solicitar a emissão da nota fiscal, ele não pode se recusar, até mesmo porque tem o direito do consumidor, né? E também esse MEI, eu oriento, você não vai deixar de perder um cliente, porque o cliente está exigindo um documento fiscal que está pagando pelo serviço ou pela compra, né, de algum item. Verdade, Ana, é realmente muito importante essa questão e entender. A gente teve um pequeno probleminha com a conexão, a gente continua escutando a Ana, mas agora a gente teve um pequeno probleminha com a imagem dela. Mas só destacando, enquanto a gente está acertando essa parte, que é realmente muito importante ficar ligado nessas questões, fazer esse planejamento, já ter essa organização para justamente não ter problemas futuramente, não ter problemas no decorrer do ano. A Ana já voltou, gente? Agora voltou, agora já estamos aqui com ela de Voltei. novo. E Ana, queria perguntar um pouco sobre a segunda questão que você trouxe, sobre a questão dos impostos. Queria saber como é que funciona essa parte. Sim, o MEI, independente de quanto ele faturar, observando o teto do faturamento, ele vai pagar sempre o imposto dele é fixo, né? Então, ele não tem alteração de acordo com o faturamento. Só tem alteração, lembrando que agora a gente está virando, né, de 2025 para 2026, já temos aí previsto o aumento do salário mínimo. Então, em fevereiro, esse mês já vai pagar a guia com alteração, com o valor já reajustado, porque a guia do MEI, ela tem um percentual do INSS, os 5%, e esse 5% é de acordo com o aumento do salário mínimo, né, o piso nacional. Então, ele já vai pagar essa guia em fevereiro com o valor reajustado, porque o mínimo, a partir de 1º de janeiro, vai ser atualizado para R$ 1.621. Então, em fevereiro, lá no dia 20, o MEI já vai pagar o valor reajustado. Em janeiro, ainda paga o valor antigo, que é referente à guia de dezembro, e aquele MEI que ele tem no seu CNPJ, atividades cadastradas referente a serviço, é acrescido o valor de R$ 5,00 referente ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E para aquele MEI que tem na atividade comércio, é acrescido R$ 1,00 referente a ICMS. Para transporte, comércio, normalmente é acrescido esse imposto do ICMS. Então, resumidamente, o MEI paga três impostos em uma única guia, que é o INSS, que é a Previdência, né, a contribuição para a Previdência, o ISS, se ele tiver serviço, e ICMS, se ele tiver comércio, né, prestação de serviço, comércio, né, na verdade, vende algum produto. E aí que a gente chama até de atividade mista, né, pode ter aquele MEI que tem as duas atividades, tanto comércio quanto serviço. Então, aí ele vai pagar os 3 impostos. Agora, se ele tiver somente serviço, vai ser o INSS, que é o imposto principal, que é o 5% sobre o mínimo, mais o ISS. Mas se ele tiver só comércio, ao invés de acrescentar os R$ 5,00, vai ser acrescido R$ 1,00. Para 2026, são esses impostos, né, que ainda vão estar em vigor, mesmo a gente sabendo que está começando aí a reforma tributária. Vai ser um ano teste, né, em 2026, e a partir de 2027 vai ter algumas mudanças, né? Vai entrar novos impostos, mas vai ser de uma forma gradual, de 2027 até 2033. Então, esses impostos irão até reduzir, mas no primeiro momento, 2026, se mantém os mesmos impostos que foram pagos em 2025, e aí vai ser um ano teste, né? Um ano de planejar para começar a entender como que vai ser 2027 com a nova modalidade de impostos, mas continuando ainda previsto ser uma guia única para o MEI. E um outro ponto que a gente pode destacar é que algo que vem sendo muito falado foi inclusive proposta de governo do atual governo do Lula, sobre a questão do imposto de renda, a isenção do imposto de renda pessoa física para as pessoas que recebem até R$ 5.000, que já vai passar a valer, se não me falha a memória, a partir desse ano de 2026. Eu queria só perguntar, são coisas diferentes, não é mesmo? Essas obrigações do Sim, MEI e essa questão do imposto de renda pessoa física são duas coisas diferentes, não é mesmo? sim. Então, o MEI, ele pode até estar, dependendo do faturamento dele, está obrigada também é, entregar a declaração de imposto de renda de pessoa física. E aí, com esse novo teto, né, de R$ 5.000, né, que
o contribuinte vai passar a ser isento, lembrando que a tabela vai começar também a partir de janeiro. Então, esse reflexo do imposto de renda, a gente vai conseguir começar a visualizar isso lá em 2027. Porque para quem trabalha de carteira assinada, né, para quem é CLT, então a nova tabela lá que vai rodar no departamento pessoal a partir de janeiro de 2026. E aí 2026 a gente só declara em 2027. Mas aí para quem já estava acostumado no ano de 2025 ser descontado, né, ter uma retenção lá no contra-cheque do imposto de renda, para quem estiver dentro da faixa de R$ 5.000 vai estar isento. Então, é bem que provável que em 2027 essa pessoa que estava acostumada a declarar, porque já tinha ultrapassado a faixa de isenção, a partir de 2027, a gente visualizando a nova regra de 2026, mas em 2027 essa pessoa não esteja obrigada a declarar pela renda. Pode estar obrigada até por outras regras que tem lá na questão do imposto de renda, que sempre é atualizada em março, né? Então, em março, a gente vai entender mais sobre as regras para 2026, mas esse tabela nova para 2025, o reflexo dela a gente vai enxergar lá em 2027. Perfeito, Ana. E agora, saindo dessa parte das obrigações, que a gente já conversou um pouco, já falamos também, esclarecemos essa diferença das duas obrigações, queria perguntar um pouco sobre dicas. Que dicas que você teria para os MEIs nesse início de ano, início de 2026? Olha, a dica que eu tenho para os MEIs é que eu considero assim primordial é fazer o controle mensal do seu faturamento, porque todo planejamento antecipado te poupa de você ter que lá na frente, no futuro, pagar mais impostos ou pagar algo que você poderia ter evitado. Então, assim, a dica que eu dou para esse MEI, eu costumo até falar, né, que para quem é digital, tem aplicativos hoje que faz o controle de faturamento do caixa, né, do fluxo de caixa, é controlar ali mesmo, todo o valor que entrou, todo o valor que saiu, e se a pessoa não é digital, Ana, só analógica, usa a planilha do Excel, usa o caderninho, não tem problema nenhum, pega a agenda, aproveita que o ano de 2026 está começando, pega um caderno novo, pega uma agenda nova. Eu costumo até falar para os clientes, né? Compra 2 cadernos, um chama de entrada, outro chama de saída. E ali registra mesmo de fato, que você começa a entender, será que o ano de 2026 ainda, o MEI ainda é para mim? Né, com um teto de faturamento de 81 mil reais, o MEI ele tem que faturar em média por mês, para ficar redondinho, R$ 6.750. Então, se esse MEI fizer esse controle, assim, né, mais ali pontual, sem intencional, ele pode até mesmo antes de não ser pego de surpresa e ele sair, né, da condição de MEI e migrar para uma microempresa, porque ele vai começar a ver a evolução do faturamento dele e também a partir, eu digo também que o controle de faturamento te permite você planejar. De repente, um acessório novo, né, que pretende comprar, para estar oferecendo um serviço de mais qualidade para os seus clientes, é um treinamento, é um curso de capacitação. Então, quando você consegue visualizar de fato o que está entrando e está saindo, você consegue planejar o seu futuro, né? Então, você já consegue se preparar. Eu costumo dizer assim, o MEI é uma porta de entrada para você começar a empreender, mas que não seja MEI para o resto da vida, né? Então, assim, não tenha medo do crescimento. Empreender, eu sei que é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Existe a dor do crescimento, mas quando você planeja, né, o MEI ele não está obrigado até esse momento ter contabilidade, mas ele pode procurar um auxílio, né, de um profissional contábil para tirar dúvidas, para fazer uma consultoria. Isso vai agregar muito, né, para o negócio desse empreendedor. E esse controle também é isso, né, para que os MEIs não cheguem no final do ano serem pegos de surpresa porque excedeu o teto de faturamento. E aí, se você exceder o teto, tem um excesso de faturamento, tem imposto sobre isso, tem um cálculo sobre isso, e você pode sair com antecedência. E aí, projetar o teu crescimento, né? Então, assim, planejar. Se até os 3 primeiros meses eu faturei X, então eu vou projetar que eu vou dobrar esse faturamento. E aí, enxergar que momento é a hora de sair do meio, até quando você pode ficar. Então, essa é uma dica que eu gosto de dar para os clientes. Para quem vai prestar serviço para pessoa jurídica, emitir nota fiscal, de acordo com a declaração, de acordo com as emissões das notas, com o total do teu faturamento. E outra coisa também, para quem faz esse controle mensal,
quando chega agora na época da declaração do faturamento do MEI, esse MEI ele já tem o valor dele contabilizado, né, registrado de janeiro a dezembro, porque ele já fez o controle mensal, ele não precisa agora em janeiro ter que 12 meses anteriores ver mês a mês quanto que faturou para fazer a declaração. E outra dica importante também, a declaração anual de faturamento do MEI começa em 1º de janeiro e vai até o último dia útil de maio. Então, assim, não deixar para a última hora, para não cair no esquecimento, enviar a declaração fora do prazo, paga multa. Então, para quê? Desprevenidos, preparados, para quem já faz o controle mensal, em janeiro você não tem o que esperar, você já pode fazer a declaração, porque você só tem o mês de dezembro para finalizar, né? Para levantar os valores faturados lá no teu caixa. Então, essa é a dica que eu dou, acho que é muito importante, para não deixar para a última hora, né? As obrigações começam agora a partir de 1º de janeiro, e você, o quanto antes você fizer, você já está livre, você já toca um novo ano, já começa a se preparar para a reforma tributária, já se ficar aberto, né, para as notícias, o que você tem que implementar. O MEI, eu falo que o MEI, como ele é essa porta aberta, né, a porta inicial para o empreendedor, com poucas obrigações, mas cada dia que passa, a responsabilidade está sendo maior. Então, o MEI ele tem que se programar, ele tem que estar atento aos noticiários para que ele não seja pego de surpresa e lá na frente ter um gasto desnecessário, né? Ou com multa, ou com... Não é verdade? É verdade, realmente. Um dos três. Dicas essenciais realmente para os MEIs. E a gente poderia continuar conversando, sei que você tem mais dicas para passar para o nosso público, mas aí vai poder acompanhar no seu Instagram também. Se quiser, a gente pode marcar também uma outra entrevista para fazer uma matéria aqui especial para a TV Correio da Manhã, mas hoje, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Foi um prazer te receber aqui no programa e ter esse bate-papo com você. Muito obrigada pelo convite. Quando precisar, quiser trazer algumas atualizações aí em 2026, quando começar, é só chamar. Estou aqui à disposição. Ana, muito obrigado. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse
www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com o Brunão, que veio conversar com a gente sobre a importância dos eventos que acontecem aqui na cidade, como o Natal Imperial, a Barfest, para as cervejarias de Petrópolis. Boa tarde, Brunão, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Tudo bem? Um Agradeço prazer aí te pelo receber aqui no convite aí, poder programa. falar um pouquinho aí desses eventos aí para a cidade, né? Um prazer te receber aqui no programa, realmente é um tópico muito importante da gente destacar. E, Brunão, antes da gente entrar nesse assunto de fato, vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Opa, podia repetir para mim a pergunta, por favor, novamente? É só para você se apresentar para o nosso público. Então, eu sou o Brunão do Chopp, né? Conhecido aí na cidade já há 18 anos aí com o Brunão Chopp Delivery. A gente fez esse ano aí 18 anos da nossa empresa. Para a gente é uma satisfação muito grande aí ter esses anos todos prestando serviço aí, sendo um produto petropolitano, né, uma empresa petropolitana, mesmo com todas as dificuldades que a cidade vem atravessando nesses anos todos. E a gente também é proprietário da cervejaria Tortuga, né, que é uma cervejaria cigana, que ela produz sua produção numa fábrica terceira, mas que agora, nesse próximo ano, a gente está entrando ali, tendo a nossa fábrica própria na antiga fábrica São Pedro de Alcântara, né? Que é ali no começo ali do lado da UPA, aquela fábrica que está ali há bastante tempo fechada, e hoje vai ser um pool ali com várias fábricas impulsionando a economia aí da cidade. Interessante, inclusive, para a gente conversar em um outro momento sobre justamente essa fábrica, sobre esse novo tópico, sobre esse novo ponto para poder fazer a produção tanto da cervejaria da Tortuga quanto dos outros. Mas antes, eu queria só comentar sobre justamente a cervejaria Tortuga. Antes da gente entrar nesse assunto da importância dos eventos, queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que é essa cervejaria e como é que ela surgiu. Então, a cervejaria Tortuga, ela surgiu, ela tem 9 anos, desde 2017, né? A gente começou os eventos com muitas cervejarias aqui na cidade e a gente já estava no meio, né? E viu a ideia de montar uma marca e participar desse movimento que estava em crescimento. Aí a gente já tinha esse nome, já tinha já um quiosque, que era esse nome, Tortuga, e Tortuga é uma ilha, né? O quiosque era uma ilha também, e é uma ilha que até tem naqueles filmes do Pirata do Caribe, né? O pessoal vai para Tortuga, é uma ilha do Pacífico, e a gente resolveu vir com uma marca, não só cerveja, né? A gente vinha trazendo cerveja, mas trazendo também um pouco de brincar com isso, né? Poder ter trazer um pouco de fazer uma imersão mesmo na marca. Então, todas as nossas cervejas têm um nome de pirata, tudo envolvendo ao mundo dos piratas, como vai ser agora lá na cervejaria, né? A gente vai vir com uma fábrica, né? Vai ser fábrica, tap, né? E boutique, e a gente vai fazer uma imersão mesmo no mundo pirata, e a Tortuga está assim muito feliz em completar mais um ano de vida e vir com essa força total aí agora no próximo ano. E a gente pode até destacar, né, Brunão, que essa questão da cervejaria tem toda uma mitologia por trás, toda essa questão dos piratas, toda essa referência que existe à Ilha de Tortuga, é um tópico bem interessante da gente destacar. E também outro tópico legal da gente falar é sobre essa ideia da criação de já estar no meio e depois evoluir para uma cervejaria. A gente pode destacar que diversas cervejarias que a gente tem aqui em Petrópolis foram surgindo dessa maneira, não é mesmo? Que eram pessoas envolvidas no meio cervejeiro que foram entrando no meio da cervejaria, tendo sua cervejaria.
Boa parte do pessoal, dos empresários que hoje estão no meio da cerveja, eles vieram do movimento cervejeiro caseiro, né? É aquele cara que começou a fazer a sua cerveja em casa e logo depois ele viu todo mundo falando bem, ele se empolgando ali com o feedback que as pessoas vinham dando, e as pessoas resolveram montar a sua marca, né? Alguns vieram com essa pegada já de histórica, né? Com o nome voltado aqui muito para a cidade de Petrópolis, outros com esse lance de um pouco mais igual com outros nomes, né? Igual Odin, a gente com Tortuga, né, buscando alguma coisa diferente, saindo um pouco desse lance da cidade. Então, assim, hoje o mercado ele está se consolidando, né? A gente já está aí, a maioria das marcas, com quase 10 anos de idade, né? É, vendo que o mercado hoje, não só de cerveja, mas o mercado de outras coisas, é muito difícil, é um mercado jovem, mas é muito difícil de você conseguir estabilizar isso, né? Mas a gente, graças a Deus, vem sempre num crescimento. Então, a gente vem com todas as dificuldades que a gente tem, a gente vem evoluindo e amadurecendo para que o mercado cervejeiro aí consiga dar essa resposta aí na economia da cidade. Até perguntando sobre essa questão das empresas que já estão completando 10 anos aqui na cidade, sobre essa cultura cervejeira que é cada vez mais característica aqui de Petrópolis, como que está a situação atual, no sentido de as pessoas vêm a Petrópolis, as pessoas continuam vindo a Petrópolis, na realidade, para visitar esse mercado cervejeiro, para consumir esse mercado cervejeiro, porque Petrópolis é a capital estadual das cervejarias. Essa situação tem impactado positivamente esse mercado? Não, claro, nossas cervejas aqui, quem manda para concurso, né, eu não, na cervejaria a gente não costuma mandar cervejaria para concurso, mas, muitas das que estão aqui mandam, são sempre premiadas, a gente tem várias cervejarias premiadas, então o turista vem aqui e vem com esse intuito de conhecer, as cerveja, as fábricas, né. A gente está indo para esse lado da fábrica por isso, porque a gente, eh eh como a gente, o nosso perfil ele foi muito para eventos e delivery, né? A gente busca essa exclusividade. Você só bebe Tortuga se você for num evento que a Tortuga estiver participando ou no nosso delivery, que o Brunão, né, a nossa outra empresa, que faz a distribuição de chopp, né? A gente não trabalha nem com garrafa. Então, assim, foi um pedido do público que eles queriam um lugar da Tortuga para visitar, e muito isso os turistas, que vêm nos eventos, vêm prestigiar, fala: "Pô, mas eu queria ir na cervejaria de vocês, eu queria, beber a cerveja lá direto do tanque". Então, assim, foi um chamado do turista, tanto que a nossa fábrica, ela estrategicamente, ela vai ficar no centro histórico da cidade, né, que foi também um ganho que o movimento cervejeiro teve lá atrás, com a lei das microcervejarias, porque se não tivesse essa lei, a gente não poderia estar instalado ali aonde a gente está se instalando. Então, as cervejas de Petrópolis, elas têm uma no tem um crescimento e a palavra certa, não estou conseguindo falar aqui, mas não tenho isso muito grande fora dos, não só da cidade de Petrópolis, como em todo o país, né. Até eu acho que vale para todas as cervejarias, mas como você mesmo destacou, antes dessa abertura dessa fábrica que vai acontecer ainda, a gente tem que destacar que esses eventos cervejeiros acabam sendo ainda mais importantes para a Tortuga, não é mesmo? Tanto Natal Imperial, Bauerfest, acaba sendo mais importante ainda justamente por conta dessa exclusividade. Com certeza, né, os eventos, a maioria das marcas, elas foram lançadas em evento, né, a própria Deguste agora fez 100 edições esse ano, está fazendo agora no próximo mês 10 anos, né, do primeiro evento. Então, assim, grande parte das marcas que hoje estão na cidade foram lançadas na Deguste, né, e participam dos outros eventos, né? Tanto na Bauer, no Biergarten, que é um evento da associação, né, que foi criado por nós, já vai para o seu 7º ano. O Natal Imperial também, que é uma, a gente, pela lei, a gente
pode estar, tem que ter um espaço para cervejas artesanais. Então, assim, eu acho que são fundamentais não só para o mercado cervejeiro, mas para a economia da cidade, né? Com tudo que a cidade está passando aí. Então, assim, os eventos eles têm que ser olhados com muito carinho. Eu acho que tem que dar um olhar a mais neles, porque os eventos eles podem ser fundamentais para a economia da cidade, não só do mercado cervejeiro. Na verdade, a gente tem que destacar, Petrópolis é uma cidade turística, grande parte da economia é baseada nessa questão do turismo, então é muito importante realmente que esses eventos como Biergarten, todos os que você falou, sejam apoiados, sejam visitados. Inclusive, é muito importante, né, do Brunão, que aconteça um apoio tanto do poder público, possibilitando que esses eventos aconteçam, mas também da população que é aqui de Petrópolis, visitando esses eventos, consumindo os produtos aqui de Petrópolis, não é mesmo? Com certeza, né? A população de Petrópolis ela está abraçando isso, ela vem conhecendo mais. Petrópolis não era uma cidade de chopp, né? Era uma cidade mais que as pessoas cervejeira, as pessoas bebiam cerveja muito na garrafa. Antes, há 10, 15 anos atrás, a gente podia contar os pontos que tinham chopp, né? Casas comerciais. Hoje a gente vê Petrópolis com bastante casa vendendo não só chopp artesanal, como chopp esses já produzidos aí na cidade, produzidos pelas grandes cervejarias, mas a gente vê um crescimento muito grande do petropolitano querer beber chopp e querer beber cerveja da cidade. Então, assim, e isso, o petropolitano, cara, ele fazendo essa escolha pelas cervejas da cidade, ele está movimentando a economia, né, cara? Porque são mais empregos gerados aqui, o dinheiro fica dentro da cidade. Então, assim, isso é uma roda gigante ali que vai movimentando a economia, não só do mercado cervejeiro, né, deixar bem claro, de toda a cadeia, né? Perfeito, Brunão. Tem mais algum ponto que você queira destacar, tanto sobre a Tortuga quanto sobre esses eventos cervejeiros que a gente tem aqui na cidade? Então, eu quero destacar, assim, que eu acho que tem que ter um critério maior, assim, incentivar o petropolitano a participar, a entrar, ter um evento sempre buscar a qualidade, né? A gente aqui foi, a gente a cidade em si, ela é referência em eventos, né? Tu vê que o Natal Imperial aqui foi as outras cidades começaram a copiar, né? Tu vê a Bauerfest, porra, é um dos maiores eventos do estado. Então, assim, a gente tem que estar sempre brigando por ter essa qualidade, né, nos eventos. Então, uma coisa que eu fico frisando muito é que os produtores, o poder público, eles ajudam nesse sentido. Eu acho que não tem que ter dinheiro público nesses eventos, né? Eu acho que tem que ter a prefeitura, ainda mais pelo momento que ela está passando, ela tem que incentivar de outra maneira, cedendo espaço, arrumando talvez um patrocinador, né? E prezando por essa qualidade dos eventos, ter uns banheiros bacanas, de ter umas mesas legais, né? De estar assim bem harmônico com o espaço público, porque a cidade já ajuda bastante. E falando da Tortuga, pô, quero aí deixar esse recado, já estou dando esse tour aí que a gente vai estar ali montando a fábrica. Eu acho que vai ser um especial vai ser um espaço muito especial para a cidade, porque você vai ter vários tipos de fábricas ali, vai ter Caramelos d'Ângelo, vai ter fábrica de chocolate, todas elas com visitação, e a gente lá de cerveja, mais a Sampler também, que vai estar lá com cervejaria. Então, assim, vai ser um espaço para o petropolitano e para o turista se orgulhar de vir e curtir. Breve tá funcionando aí. E um feliz 2026 aí para todos aí, a gente com bastante saúde e paz, que a gente está precisando. Brunão, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e já fica aí a expectativa para a abertura desse espaço com tantas novidades aqui para os petropolitanos e também, é claro, para os visitantes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite aí e fica com Deus aí, um bom 2026 novamente aí para vocês. E para você também, Brunão.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Já estamos aqui ao vivo com a Rayane Carvalho, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre a Belmax. Boa tarde, Rayane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa, inclusive a primeira convidada desse 2026. E, Rayane, antes da gente começar a falar sobre a Belmax, queria que você fizesse uma apresentação para o nosso público. Oi, gente, boa tarde, feliz ano novo. Estou começando o ano na televisão, então eu espero que tragam boas energias, caminhos abertos, não só para mim, mas como para vocês também que estão assistindo. E, Rayane, hoje viemos, como eu já adiantei para o nosso público, conversar sobre a Belmax. Queria que você explicasse o que é essa marca. A Belmax é a minha marca, né? É a minha história e é o meu propósito. A Belmax surgiu despretensiosamente e hoje tem mudado a minha história, mudado minha vida. Dedico a minha família, que está todo mundo assistindo, eu espero. Bel é uma homenagem à minha mãe. Eu sempre conto essa história, mas eu nunca vou cansar de contar, porque todo o mérito da vida minha mãe merece. Então, Belmax é uma homenagem à minha mãe, que se chama Isabel. E, enfim, é a minha história, né? Eu desenvolvi a fórmula do meu creme e fazia bem artesanal em casa, no balde lá, com a colherzinha de pau. E com o tempo, com a minha força de vontade, com o caminho que Deus me deu, eu consegui legalizar a minha empresa primeiro, com a ajuda da minha contadora maravilhosa, e legalizei os meus produtos. Antes, eu fazia no baldinho e hoje eu contrato uma indústria que produz os meus produtos para mim. E a gente tem que explicar só para o nosso público quais são esses produtos. São produtos para cabelo, não é mesmo? Isso, são produtos para cabelos crespos e cacheados. Com o tempo, eu nem era da área, nem nada, mas eu desenvolvi a fórmula desse creme por conta da minha dificuldade de cuidar do meu cabelo. Como eu falei, era uma coisa despretensiosa. E aí, com o tempo que foi crescendo, eu passei a me especializar na área. Hoje, eu tenho feito alguns cursos, sou especialista em curvatura, ainda faltam outros, mas eu sou especialista em curvatura e atuo na área hoje em dia. E a gente pode perceber, por conta de uma necessidade sua, foi criado um produto que atende
toda uma demanda da população, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Porque na época, quando eu era criança, e eu acredito que não só quando eu era criança, quando muitas mulheres que têm a curvatura, né, cabelos com curvatura, sentiam essa dificuldade. Hoje não tem tanta. Mas antigamente tinha, não tinham tantos cremes para cabelos assim, então muita gente alisava, perdia um pouco a identidade por conta disso, por conta da dificuldade do cuidado mesmo. Mas hoje em dia tudo tem melhorado bastante. Como você aproveitou, falou já a palavra identidade, queria perguntar justamente qual é a importância desse produto, qual a importância de todo o resultado, vamos dizer assim, para poder manter o cabelo da maneira que você gosta, qual a importância disso para a sua identidade? Para mim é extremamente importante. Além de tudo isso, eu acredito que seja a história, né? O nosso cabelo é assim por conta de uma história toda. E eu sempre falo isso. A minha fórmula foi a minha avó que lá atrás, como cuidava do meu cabelo, ela tinha lá a formulazinha dela, que eu aprimorei. Mas é uma história ancestral. Então, além de tudo, de ser uma identidade assim, fisicamente, é uma identidade da nossa história, que eu acho que está afirmando isso é muito importante. Eu acho que é a importância do meu trabalho também, não só afirmar a aparência, como afirmar a história também. Reafirmar. Reafirmar, realmente um ponto de reafirmação para dar toda essa liberdade para as pessoas. E eu queria perguntar um pouco sobre qual é a importância quando as outras pessoas usam. Tem, claro, esse aspecto mais pessoal, o creme que você usava para o seu cabelo, mas quando alguma outra pessoa chega em você, fala que o produto foi bom, que fez bem para ela, que justamente pode fazer a pessoa reafirmar a própria história, como que você enxerga essa situação? Eu enxergo de muita responsabilidade, né? É uma responsabilidade tanto você lidar com a imagem de outra pessoa. Mas eu acho que, para mim, é a certeza de que eu estou no caminho certo e acho que eu me sinto muito mais importante por isso, porque eu estou mudando a forma de uma pessoa se olhar no espelho, eu estou mudando a forma de uma pessoa se enxergar sabe, eu acho isso acho que é o meu caminho mesmo, é muito bom, é importante para mim. E a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo que esse trabalho, além, é claro, do reconhecimento que chega para você das pessoas que chegam realmente até você de uma maneira pessoal, foi reconhecido em outras instâncias também, não é mesmo? Sim, eu recebi uma homenagem recentemente na Câmara dos Vereadores do Rio, por conta disso, por conta de um trabalho feito, porque a Belmax, além de ser a minha marca, e eu sempre estou falando isso, eu tenho um projeto social independente, onde eu atendo crianças de onde eu moro gratuitamente, ensino elas a cuidarem do próprio cabelo, falo da diversidade dos fios, porque nenhum cabelo é igual ao outro, e faço para elas o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim quando eu era criança, né? E aí esse projeto social que muda várias histórias foi reconhecido na Câmara e eu recebi uma homenagem por isso. Foi muito importante. Foi no Dia do Empreendedor, né? E eu tive um momento de fala. Foi bem legal, contei um pouquinho da minha história, outras pessoas puderam saber da minha história, e aí eu recebi uma homenagem do vereador Diego Faro. Foi muito legal para mim. E falando ainda sobre essa questão do projeto social, como que é para você ter essa interação com as crianças? É ótimo. Eu acho que eu amo, né? Eu amo, acho que, sabe, é meu combustível. Saber que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém que vai crescer e vai se lembrar do trabalho que a gente tem feito, sabe? Aí eu ensino uma a cuidar do cabelo da outra, mas elas têm que estar bem na escola para poder cuidar do cabelo lá, né? Uma cuidar do cabelo da outra, para entender sobre isso, sobre a diversidade. Quando eu era criança, era só trancinha. E não eram essas bonitas que a gente vê hoje em dia, não, tá? Então, para elas saberem se arrumar, ter vaidade, sabe? Eu acho muito legal. Tá na formação, né, dessas crianças, é bem legal também. E é um tópico que é bem interessante da gente destacar, que não atinge só as pessoas, atinge justamente as crianças, Exatamente. e justamente por atingir as crianças já vai formando um conhecimento, já vai formando conhecimento que, consequentemente, já vai ser levado para uma próxima geração, porque quando a pessoa cresce, a pessoa também transmite esse Quando conhecimento. você compartilha seu conhecimento, ele vai se multiplicando e é bem legal. Não se esquece, né? Exatamente. E eu queria perguntar para você, Rayane, agora um aspecto voltando para uma parte mais pessoal, levando em consideração quando você começou a expandir um pouco, não quando você fazia a fórmula para você, mas quando você começou a expandir, começou a crescer até esse momento de agora.
Como é que você enxerga essa sua caminhada com a Belmax? Olha, eu vou te falar, essa semana eu fiz com a contadora o balanço, né, do ano, porque agora tem que prestar conta agora em janeiro. Então, a gente fez isso, eu sempre vou passando para ela mensalmente. E feito isso tudo, estou falando de números, mas também de histórias, porque como eu faço basicamente tudo sozinha, eu não sabia que eu tinha caminhado tanto. E isso é, sei lá, eu fiquei surpresa, sabe? Porque a gente fez um investimento, então a gente cobriu o investimento e ainda tem um lucro para investir. Inclusive, queria dar um spoiler aqui. Vou estar lançando esse mês mais um produto novo da Belmax, né? Que é bem legal. E sobre crescimento pessoal, eu andei fazendo alguns cursos também para que eu pudesse gerir, né? Para poder, né, cuidar da minha empresa. E eu, sem perceber, acabei me tornando de fato uma empreendedora, né? E é muito legal. Esse ano, agora de 2026, vou colocar em prática tudo que eu aprendi e vou continuar caminhando para poder crescer. Perfeito, Rayane. E eu queria perguntar agora num aspecto mais local. Queria perguntar qual a importância de um produto surgir e ser baseado aqui na cidade de Petrópolis para você. Olha, eu não tinha pensado nisso, sabe? Aqui em Petrópolis tem ótimos profissionais da área, inclusive tem uma que eu fiz até um curso, ela é referência para mim, e eu nunca imaginei que eu pudesse, né, chegar nesse ponto de poder de ser um produto, inclusive já fui reconhecida por isso aqui em Petrópolis em 2023. Eu recebi um prêmio de empreendedora negra de destaque na Semana da Consciência Negra. E para mim é muito gratificante, é uma sensação de dever cumprido. Espero poder estar mais presente com os meus produtos, mais presente na minha cidade, que é uma cidade, não puxando sardinha, mas eu sempre falo sobre a origem ancestral. É uma cidade que carrega a nossa ancestralidade. Os meus produtos têm isso. As fórmulas são fórmulas que foram desenvolvidas pelos ancestrais, então eu acho que é um encontro legal de histórias e eu espero poder esse ano de 2026 estar mais presente não só com os meus produtos, mas com os meus serviços também. Perfeito, Rayane. Tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre a Belmax quanto sobre a sua história mesmo e a cidade? Eu atendo agora, porque algumas pessoas entram em contato comigo pelas redes sociais perguntando se eu atendo em Petrópolis. E sim, eu atendo em Petrópolis, atendo no Salão da Juliana Marques, na Rua Tereza, com horário marcado, esse mês de janeiro, por quinzena. Então, queria fazer um convite para você que está me assistindo, se quiser adquirir um produto, se quiser conhecer o meu trabalho, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, marcar um horário, e eu vou estar lá com o maior prazer para atender vocês. Perfeito, Rayane. Vou agradecer muito sua presença aqui Eu no que agradeço programa. pelo convite, muito obrigada, viu? Muito obrigado e, mais uma vez, feliz ano novo, né? Feliz Aproveitar ano que essa primeira novo, edição. feliz ano novo, gente. Queria mandar um beijinho pra minha mãe, porque Pode, senão já claro. viu, né? Mãe, um beijo, é tudo por você. Tia Creuza, tia Heloísa, minha família, Camila, as crianças. E muito obrigada, gente. Até já. Daqui a pouco eu tô aí. Perfeito, Rayane. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também essa primeira edição nos padrões normais do Correio Petropolitano Debate nesse ano de 2026. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. O seu jeito de beber